Olá, amigos e irmãos, muito bem-vindo a você que nos acompanha em nosso canal, você que tem nos assistido, nos acompanhado, tem tido paciência em assistir os nossos vídeos, tá certo? Os vídeos são longos, eu gostaria que fosse menor, mas eu vou me moldando, me ajustando, daqui a pouco a gente se acerta, tá bom? Ore por mim, me ajude em oração, minha intenção é ajudar. Bom, hoje está frio, deixa eu mostrar para você aqui, olha lá, ó. Né? Daqui a pouco, o guria mesmo, caiu uma garoa, né? Uma garoa. Tá vendo aquele quadrozinho ali? Minha esposa colocou ela ali, viu? Ela tá alfabetizando algumas irmãs. Acho isso nobre. Bom, então, ó, você olhar lá, ó, tem nuvens, tá vendo? Está chovendo, né? Está chovendo, graças a Deus. Bom, deixa eu fechar o portão aqui, né? Então nós temos um pedaço de mata aqui e tal. Meus irmãos, a gente fica pensando em muita coisa, pensando a vida como um todo, pensando, tirar esse negócio aqui que está atrapalhando, pensando na vida, pensando na vida cristã, no nosso contexto onde vivemos, pensando no comportamento da sociedade, de tudo que nós temos visto. E a gente vê pessoas indiferentes a Deus, a sua palavra. Eu não sei como é que está aí na sua cidade, como é que as coisas estão caminhando aí. Se você vai lá no Velho Testamento, eu vou ler um assunto aqui interessante, que fala sobre oração. Você volta lá no Velho Testamento, na caminhada dos filhos de Israel, rumo à terra prometida. E se você fizer um paralelo entre aquela situação e a situação que os cristãos estão vivendo agora, em parte, são semelhantes. Porque as pessoas nunca deixaram de ser pessoas, seres humanos. E no meio dos seres humanos acontece esse tipo de coisa. Mas se o ser humano permitir, se a pessoa permitir, existe um contexto que nós precisamos avaliar, que é o comodismo nosso, um estado em que achamos que está tudo certo. Eu sempre digo uma palavra, às vezes eu estou gravando vídeos menores, eu digo, o mal do ser humano é achar que tudo está consolidado. É o mal do ser humano. Jesus, quando passou um tempo com a gente aqui, cerca de 33 anos que ele ficou aqui, teve 3 anos e meio, 33 anos e meio ele ficou aqui, 3 anos e meio durou o seu ministério. Em 3 anos e meio, ele foi procurado e morreu em morte de cruz. Eu quero ler uma coisa aqui para nós podermos conversar um pouco, tá certo? Olha, diz assim a palavra de Deus, no livro de Mateus, do Evangelho de Mateus, tá? No capítulo 26 e do verso 36 em diante. Diz assim, não precisa entender, vamos comigo. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, grave, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar.
que ele foi fazer? Orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, né, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, prostrou-se o seu rosto, orando, dizendo: meu pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: meu pai, se este cálice não pode passar de mim, se eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam carregados. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto aos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora, repousai, eis que é chegada a hora do Filho do Homem. A hora e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, portamos, eis que é chegado o que me trai. Nós precisamos pensar um pouco. Jesus, olha, o mestre, ele estava orando no seu lugar de costume, no Getsemane. A leitura, ela finaliza ali: é chegado o que me trai. Mas nos outros evangelhos, ele tem uma sequência, e aqui também tem, mas ela termina aqui. Mas ela continua no verso 47, quando Jesus é preso. Mas ele foi orar. O que eu quero sintetizar aqui? Que nem sempre as nossas orações, mesmo estando orando intensamente, nem sempre seremos livres de algumas coisas que possam nos acontecer. O que nós enxergamos hoje em dia é cristãos achando que as coisas se resolvem num passe de mágica. Não se resolve num passe de mágica. Jesus estava com seus discípulos orando no Getsemane. E nós encontramos várias situações ali que podemos trazer para o nosso viver. Uma, Jesus foi orar. Isso, só porque ele foi orar, isso não quer dizer que ele seria livre das tentações, da morte, das surpresas da vida. Ele orava ali, olha só, parece que ele já estava sabendo no momento que não ia demorar muito, mas ele já tinha avisado lá atrás, anteriormente: ó, a minha hora está chegando, hein? E os discípulos ficaram: meu Deus, que hora é essa? O mestre está falando que a hora está chegando, e que hora é essa? E ele vai no Getsemane orar. Quando ele ora a primeira vez e volta, quando ele fala: minha alma está angustiada até a morte. Isso ele não tinha ainda se ajoelhado para orar, ele estava conversando com os discípulos. E ele tinha lá as pessoas, os discípulos que eram mais próximos a ele, né? Principalmente os filhos de Zebedeu e tal. E ele disse: olha, eu estou triste, estou angustiado, né? Eu estou angustiado, né? Mas ele vai orar. Quando ele vai orar, ele volta.
quando ele volta, ele encontra os discípulos dormindo. Ele reclama, poxa, nem uma hora vocês puderam orar comigo. Mas vamos avaliar um pouco também que aqueles discípulos deviam estar acompanhando Jesus muito tempo. Não estou dando crédito para eles, dizendo que eles... Não. Jesus não disse que eles estavam errados. Vocês estão errados porque não oraram comigo nenhuma hora. Não existe isso. O texto é claro, ele está dizendo que Jesus questiona. Poxa, nenhuma hora pudeste orar comigo? Ou seja, ele sente um pouco, poxa vida, eu estou numa hora crítica da minha vida. Os meus discípulos estão dormindo na hora dessa, a hora do combate, a hora que nós temos que orar. Ele não disse, vocês estão errados porque dormiram. Não, nós temos que separar as coisas. Há pessoas que colocam coisas no texto que não existe, colocam coisas na palavra de Deus que não existe. Jesus está fazendo uma reclamação. Ele não está dizendo, vocês erraram. Não, ele está dizendo, poxa, nenhuma hora pudesse velar comigo. Ele disse, vigiai. Ele orou 3 vezes. Quando chega no verso 41, aliás, ele já tinha orado a primeira vez ele orou, chega no verso 41, ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O que eu quero dizer com isso? O segredo de você ter uma vida de intimidade com Deus, melhor dizendo, o que é intimidade com Deus? Em que Deus tenha liberdade de comunicar com você. Isso é intimidade. Se Deus não tem liberdade de conversar com você, de se envolver na sua vida, te dirigir, isso não é intimidade. Você está sendo um servo superficial. E o segredo é isso. Hoje em dia, usa-se muito técnica. Eu não sou contra a técnica. A técnica da boa fala, a técnica do bom posicionamento, a técnica do preparo do sermão, a técnica de atrair a multidão, né? Existe técnica para tudo. Nas relações humanas, para que o ser humano entenda bem, isso é usado lá. Talvez você não sabe, assim, não tenha essa informação. Eu li num livro de história, né, que conta a história dos hebreus. Naquele tempo, eu estava lendo sobre o livro de Esdras, como que o povo ouvia a palavra de Deus naquele tempo. Tinha um púlpito de madeira que Esdras subiu. Mas aí eu peguei nesse estudo que eu estava fazendo, para que as pessoas conseguissem escutar as palavras do orador, era necessário que fossem divididos grupos de 100 em 100, ordenados. Se você observar lá no texto no livro de Esdras e tal, que Esdras falou da palavra de Deus para o povo ficou desde manhã cedo até depois de meio-dia de pé, como se fosse um só homem. Então, como era feito a forma para que as palavras fossem ouvidas por todos, uma multidão de pessoas. E quando eles se reuniam, eles não se reuniam com 200, 300 ou 500, 1000 ou 2000, não. Se reuniam os milhares. E era dividido de 100 em 100. A cada 100 colocava uma pessoa que ouvia do outro e retransmitia para o outro. A cada 100 pessoas, eles colocavam um sub-orador. Ele ia ouvir o que Esdras estava dizendo e repassar para os outros 100 e assim sucessivamente. São técnicas. Claro, essa técnica é técnica de audição. Então as pessoas usam muita técnica. Hoje em dia,
A sociedade atual, ela consegue entender muitas coisas quando você coloca elementos para que elas entendam o que está se propondo. Mas só que tem um outro lado, existe coisa que a técnica ela é essencial para as relações humanas, mas quando se trata do inimigo invisível, ela já não tem nenhum poder de poder, porque o inimigo não reconhece técnicas, ele sabe que elas existem, mas para eles não é isso. Funciona isso, o que Jesus falou, vigiai e orai. Essa, entendeu? É a arma para se combater as ações do inimigo. E o inimigo, muitas vezes, ele tem as suas ações invisíveis, mas ele também usa pessoas. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele ora segunda vez, depois ele ora terceira vez. No verso 46 diz, levantai-vos, portamos, ou seja, fiquemos de pé. Eis que é chegado o que me trai. E ele não disse o nome. Aí chega Judas, junto os seus soldados. Acontece o desfecho, Jesus é beijado no rosto, para que o soldado pudesse saber quem era Jesus de fato, porque o soldado não sabia distinguir quem era quem. Quando nós vivemos uma vida santa, separada, em comunhão uns com os outros, com Jesus Cristo e sua palavra, nós somos um, somos iguais. Então o que Jesus está dizendo? O que esse texto está expondo para nós? Jesus acabou de sair da oração. Por que ele não foi atendido? Porque a vontade de Deus é que estava prevalecendo. Jesus tinha uma missão para cumprir, não podia recuar e nem voltar atrás. Seria, digamos, uma missão perdida se Jesus dissesse assim, eu não quero morrer, quero voltar. Você já pensou se Jesus fosse aquele filho igual existe aí? Né? Não, eu queria, mas agora eu não quero não. Eu não quero não. Só trata de me levar de volta, porque eu não quero saber desse negócio de morrer na cruz por causa de ninguém não. Ele não fez isso. Ele aceitou o compromisso, ele cumpriu o compromisso, executou o compromisso. Só que, sendo ele o Filho de Deus, preste atenção comigo, vem comigo, sendo ele o Filho de Deus, ele não deveria ser atendido muito mais rápido que eu? Só que Deus não atendeu essa oração. Vem comigo, você está diante de um perigo iminente. Né? Você está diante de um perigo iminente. De repente, você, como ser humano, você começa a se sentir pressionado. Ele reclama com os discípulos. Você pode ver que os discípulos estavam cansados também, porque a jornada deles, a missão, quem entra na missão ou está para cumprir a missão de um verdadeiro servo de Deus, num mundo cheio de pecado, ele acaba ficando cansado do combate também. Entendeu? Então é muito comum nos dias atuais você ver homens e mulheres cheios de Deus outrora que recuaram porque não conseguiram manter o ritmo da caminhada. Mas quando nós recuamos, nós passamos a aceitar outros tipos de rota, de pensamentos, de ideias, e chegamos à conclusão que não precisa realmente disso. Já pensou se Jesus chegasse a essa conclusão assim, você sabe que esse negócio de morrer em cruz aí, morrer pelo pecado de todo mundo, você sabe que isso não vai, sei lá. Já pensou se Jesus pensasse dessa forma? Ele não pensou, ele cumpriu.
E os seus discípulos, exceto Judas e outros que o abandonaram, eles acompanharam o mestre. Eles manteram a chama viva do evangelho depois da morte de Jesus. Então Jesus disse: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Então o que eu quero dizer para vocês, estamos num tempo difícil, de muita intransigência entre as pessoas, indiferenças, em que a pessoa não consegue visualizar espiritualmente o seu estado, a sua condição, não consegue visualizar que o inimigo preparou um plano para poder tirar a nossa atenção do nosso alvo, que é o céu. O inimigo, ele preparou um plano e, em parte, esse plano está dando certo. Ô Marcos, você está louvando o inimigo? Não, não estou louvando o inimigo. É muitos que estão caindo no plano do inimigo. É muito comum hoje em dia, apesar de termos as redes sociais e tal, as informações aí, é muito comum as pessoas não darem a devida atenção a fatos e verdades. As pessoas preferem o caminho mais fácil para poder absorver alguma coisa. Então a mentira, ela sempre, por um pouco de tempo, ganhou espaço na sociedade mundial. Você acha que Corá, Datã e Abirão, como que eles conseguiram persuadir os filhos de Israel a ficar contra Moisés? A mentira. E hoje é a mesma coisa. Quando chegam nos evangelhos, quando chega no tempo de Jesus, ele foi crucificado diante de mentira. Pessoas foram compradas, pagas para poder mentir contra Jesus. Está na Bíblia, se você ler direitinho você vai ver. Pessoas foram pagas e outras pessoas, e quanto mais necessário, olha só, e quanto mais as pessoas tiverem necessidade, mais elas podem se corromper. Porque ela está precisando. E naquele tempo, mesmo as pessoas sendo simples, vendo a Jesus curar, operar, elas mentiram contra Jesus. Por causa disso, do dinheiro. Jesus disse que vigiai e orai para que não entreis em tentação. Quando eu falo de técnica, é porque a técnica é boa nas relações humanas e não podemos deixar de utilizá-las. É bom, nos ajuda. Mas quando nós queremos ter intimidade com Deus, nós precisamos buscá-lo, vigiar e orar. É uma receita simples, mas eficaz, porque os espíritos não reconhecem as técnicas. Está entendendo? Então, nós precisamos ter os dois. Serem pessoas proativas, mas serem pessoas que têm sensibilidade espiritual. Porque na vida espiritual, no cardápio espiritual, não está lá na lista do cardápio espiritual o adultério, a prostituição, a fornicação, a traição, o engano, a corrupção, a falsidade, mentiras. Então, no cardápio da santidade ou da vida espiritual, você não encontra essas coisas. É muito comum, às vezes, acontecerem pessoas de boas oratórias conseguir fazer uma multidão chorar, mas daqui a pouco ele pega uma amante aí, vai para o motel. Porque ele está sendo técnico, ele não está sendo uma pessoa que está tendo realmente uma visão divina. Não está envolvido com Deus. Para quê? Ele quer aquele dinheiro que ele vai ganhar ali por algumas horas que ele vai estar falando. Porque a técnica não consegue evitar ou
visualizar estas coisas. Não faz parte da técnica. Agora, espiritualmente dizendo, no contexto espiritual, quem tem, porque Jesus falou assim, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Você está entendendo? Agora, quando eu uso muito essa questão, é importante, mas eu preciso, aquele orador, que é o orador da parte de Deus, ele precisa ter presença de Deus. Se ele não tiver presença de Deus, tudo que ele está fazendo é em vão. Você acha que Jesus morreu em vão? Não. Você acha que os discípulos morreram em vão? Não. Então você encontra homens de coragem, homens sisudos, no contexto espiritual, porque eles assumiram a sua fidelidade com Deus. Hoje nós vemos aí pessoas, por pouquíssima coisa, deixando de ser um crente fiel. Jesus falou, vigiai e orai. E as pessoas não estão vigiando. Quando eu ouço alguém dizer, quando eu ouço alguém falar uma palavra, o que eu tenho que fazer como uma pessoa que está, um bom ouvinte? Eu vou ouvir, eu vou tirar dessa oratória, dessa fala, dessa mensagem, né? Eu vou pegar todo o contexto que eu ouvi e vou assimilar. Poxa, realmente eu preciso melhorar aqui, realmente isso aqui não é para mim e tal. Eu vou tirar as minhas conclusões, mas não. Ao início de ouvir, nós já estamos é como se estivesse no Congresso Nacional. O orador está lá na tribuna falando e eu estou cá retrucando o orador. Igreja não é Congresso Nacional, é igreja. Está entendendo? Então, nós estamos vivendo nesse tempo, um tempo difícil. E as pessoas pensam que sabem demais e sabem de nada, porque estão sendo absorvidas. E o que eu vejo no contexto de hoje, pessoas iluminadas, que dizem que sabem tudo, estão adulterando, prostituindo, traindo, fornicando, fazendo coisas que dos ímpios, e está todo mundo dizendo que está cheio de Deus. Cheio de quê? Quando Jesus levanta da oração, a terceira vez, ele disse, levantai-vos, portai-vos, ou seja, ficai de pé, porque é chegado aquele que me trai. Está entendendo? Então nós precisamos disso, de sermos cristãos envolvido realmente com Deus a quem nós servimos. Você está entendendo? Falamos do nome de Deus, louvamos o nome de Deus, mas não sentimos Ele. Que negócio é esse? Então nós precisamos tomar esse cuidado. Precisamos tomar esse cuidado, porque a salvação está na porta. Se nós não tomarmos cuidado, nós estamos perdendo nosso tempo. E o inimigo lançou um plano e em parte está dando certo. As pessoas não estão conseguindo visualizar que o inimigo está usando elas. E há muitos filhos de Deus contendendo um com o outro, brigando um com o outro, ao invés de cumprir a chamada para a qual Deus chamou. E do mesmo jeito que aconteceu no deserto, muitos filhos de Deus hoje, na igreja atual, estão passando pelo mesmo processo. Não porque Deus quer que isso aconteça, é porque o ser humano tem buscado isso. Então faça o que Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto. Por que está pronto? Porque é espírito, mas a carne não. A carne é fraca. Deus abençoe a sua vida. A gente volta a conversar. Isso aqui é só um bate-papo. Nós voltamos a conversar numa próxima
oportunidade.